Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População é especial, alusivo ao Dia da Memória do Poder Judiciário, comemorado em 10 de maio. Para marcar a data, o entrevistado deste episódio é o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que é diretor do Museu do TRF4. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulia Angonese e converso agora então com o Dr. Thompson Flores. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer. O prazer é meu, uma honra estar aqui podendo conversar novamente. Bem, o Dia da Memória do Poder Judiciário, estabelecido pelo CNJ, é um marco temporal para também refletirmos sobre a importância do próprio TRF4 para a população dos 3 estados do Sul. O que o senhor considera como um momento marcante da atuação do tribunal nestes 32 anos da instituição completados agora em 2021? Olha, seria, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a importância do reconhecimento da memória. Isso é algo que os tribunais americanos, por exemplo, há muito tempo já preservam a sua história dos juízes que passaram por aquelas cortes, e nós, no Brasil, digamos assim, é algo muito recente. Para se ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um excelente museu, inclusive um dos desembargadores, via de regra, se não me falha a memória, aposentado, é um dos diretores do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é verdadeiramente notável. Eu, inclusive, quando presidente do tribunal, eu visitei São Paulo e me inspirei lá para criar um museu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que acho que era alguma coisa que já precisávamos fazer. Então, eu ainda fiz na minha presidência, criamos as instalações, o nosso museu é um museu mais moderno, um museu digital, até porque a nossa história é mais recente, né? O nosso tribunal agora completou 32 anos, né? Então, a nossa história é recente, mas é muito importante preservar essa história, que é muito rica. Momentos marcantes da corte nesses 30 e poucos anos, 32 anos, é muito difícil selecionar, digamos assim, rapidamente isso. Mas nós temos decisões paradigmáticas, tivemos decisões em meio ambiente. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região se destacou muito desde o início nas ações visando a proteção do meio ambiente. Nós tivemos ações importantes, nem vou falar da Lava Jato, né, até porque a Lava Jato ainda não integra a história, porque ela continua, né? Aquela série de julgamentos que se realizaram estão se realizando até hoje em relação àquilo que se chama a Operação Lava Jato, né? Então, essa aí também marcou a história da Corte. Temos as ações de improbidade nesses anos, e casualmente coincidiu quando eu vim para o tribunal em 2001, e a partir de 2002 eu passei a integrar a 3ª turma, que julga os processos, as ações civis públicas, as ações de improbidade. E é notável o incremento desses julgamentos a partir de então. Em 2002, quando ingressei na 3ª turma, que julga isso também, nós tínhamos, assim, 4, 5 processos por ano, entre agravos de instrumento e apelações por relator, julgando essas ações de improbidade. Hoje, passados esses 20 anos, praticamente, nós temos a pauta nessa matéria aumentou muito. Por quê? Porque o Ministério Público se tornou cada vez mais atuante e, infelizmente, também temos de reconhecer que vários agentes públicos não se comportaram, digamos assim, dentro da lei, dentro do que manda a Constituição, e deu margem, digamos, a esses ajuizamentos dessas ações. Então, realmente, esses foram marcos assim que eu me recordo. Outra questão que foi muito importante, se não me falha a memória, da relatoria do desembargador Elcio Pinheiro de Castro, quer dizer, onde o tribunal em ação penal examinou o papel da pessoa jurídica. Então, eu estou me lembrando aqui, a voo do azul, como se diz, de alguns casos marcantes, mas, olha, certamente tem muitos outros, né? A questão, por exemplo, das minas de carvão de Santa Catarina, eu participei desse julgamento. A relatora foi, acho que foi a desembargadora Maria de Fátima Frentes Labarrère, e a sentença de primeira instância foi proferida pelo então juiz Paulo Afonso, hoje desembargador aqui do tribunal. Então, esse foi um caso marcante,
Eu fui o revisor desse processo no tribunal, e o tribunal confirmou a sentença do Dr. Paulo Afonso e o STJ confirmou o acórdão do tribunal. Enfim, eu estou aqui mencionando alguns casos importantes. Esse caso que eu mencionei agora foi um caso muito importante de meio ambiente. Então, digamos assim, são esses os que me recordo de imediato, mas tem muitos outros casos. Quer dizer, o nosso tribunal ele julga muito e julga relativamente rápido, o que é inclusive um mandamento da Constituição, né? Que a justiça ela tem que ser prolatada num prazo razoável, sob pena dela se converter naquilo que Rui Barbosa dizia: justiça tarda é injustiça qualificada. Nós não podemos incidir nisso. Falando agora um pouco sobre o conceito de memória per se, qual a importância do registro e da manutenção desses fatos na memória das instituições, especialmente no que diz respeito à justiça, doutor? Olha, eu vou responder até de uma forma bem objetiva. Eu não me recordo qual foi o historiador que disse isso, mas tem um historiador que disse isso. A história do Brasil, a história de um país, passa também pelas cortes de justiça. Então, se nós formos examinar momentos marcantes da nossa história, elas tiveram um desdobramento judicial. Vamos citar um fato histórico. A revolta dos tenentes em 1922. Os tenentes, para os ouvintes mais jovens, em 1922 houve uma revolta de alguns militares, digamos assim, que estavam insatisfeitos com o governo de então, com a situação política e social de então, e eles se rebelaram, né, no Forte de Copacabana. Esses militares depois foram punidos, foram processados perante a Justiça Militar, e essa matéria chegou até o Supremo Tribunal Federal. Então, ali, nas defesas deles, na acusação que foi feita, boa parte da história, o movimento tenentista, está retratado nesse processo. Quando veio a Revolução de 30, eles foram anistiados, né? Então, aí porque foi um movimento político que prevaleceu em 30, que sufragava as ideias semeadas, digamos assim, em 1922, pelos tenentistas. Então, estou mencionando apenas um dos casos. Os casos, por exemplo, da anistia política, a partir de 1964, né? Depois houve a anistia da Lei de 79, depois a emenda número 25, a Constituição passada ampliou a anistia, a Constituição de 88 ampliou ainda um pouco mais a anistia, e isso houve vários desdobramentos para o reconhecimento desse direito de ações judiciais, que contaram também, por assim dizer, a história política do Brasil ao longo dessas décadas, né? Então, eu repito o que disse esse historiador, cujo nome eu vou ficar devendo a você, mas que ele diz exatamente isso: a história de um país também está refletida nos autos de um processo, né? Fora os outros casos, naturalmente, que não têm uma conotação política, que são a imensa maioria, mas que retratam momentos econômicos. Por exemplo, o julgamento dos planos econômicos que se ocorreram, plano Cruzado, plano Bresser, plano Collor, o próprio plano Real, são momentos políticos e econômicos importantes e que tiveram desdobramentos no Poder Judiciário. Se julgou a constitucionalidade e a legalidade dessas medidas legislativas e administrativas, né? Então, tudo isso faz parte digamos assim, do arquivo histórico de uma nação. Então, os tribunais, repito, fazem parte, digamos assim, também deste arquivo da nação. Por isso que é importante que isso seja sistematizado, organizado, que permita até aos estudantes de direito, aos historiadores, consultá-los. Bem, a pandemia de Covid-19 se traduz em um período doloroso, sem precedentes na história do país e do mundo. Para o judiciário, o que o senhor acredita que esse momento possa deixar como um legado de aprendizado, não só para os operadores do direito, mas como para a população que depende da justiça? Bom, a crise sanitária, obviamente, surpreendeu o mundo, né? E num mundo interligado como vivemos hoje, nenhum país fica imune a esta, infelizmente, né? Infelizmente, nenhum país fica imune a essa verdadeira tragédia. Agora, a comunidade científica está se desdobrando, fazendo um esforço hercúleo para encontrar uma solução médica para esta importante, para debelar essa pandemia que já vitimou tantos milhares
não só de brasileiras, como pessoas de todas as nações. Muitas dessas questões chegaram a ser judicializadas. E aí há um limite, na minha modesta concepção, que precisa ser observado entre o que é reservado ao exame do Poder Judiciário e ao que é reservado ao exame do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Então, essa linha é muito tênue, eu concordo, até porque a nossa Constituição é muito casuística, é muito extensa, ela permite, digamos assim, um alastramento da atividade judicial em áreas que são mais próprias ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, né? Mas o Poder Judiciário ele tem atuado, por exemplo, na garantia, não só na pandemia, isso já vem antes, na garantia de medicamentos, procurando, digamos assim, às vezes a burocracia compromete o direito à vida de determinada cidadã, então aí o Poder Judiciário intervém. Mas, repito, tem que ser tem que ter muito cuidado nessa apreciação para o Poder Judiciário não invadir áreas próprias que são do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Mas digamos que o Poder Judiciário ele está atento, ele está fazendo respeitar a Constituição, isso é que é o importante, e mais especificamente em relação à Justiça Federal, que é a nossa área de atuação, eu diria que a conduta do Poder Judiciário, e aí eu vou falar da 4ª Região, que é onde eu exerço a jurisdição, tem tido um comportamento aqui, o Judiciário Federal da 4ª Região, comedido, ao que me parece, na linha daquilo que está demarcado na Constituição. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, desembargador federal, diretor do Museu do TRF4, muito obrigada pela sua participação conosco neste episódio tão especial. Foi um prazer participar e quero mais uma vez cumprimentar a iniciativa desses registros que têm sido feitos sobre as diferentes áreas de atuação do Tribunal Federal da 4ª Região. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada novamente, doutor. Bom, esse foi mais um episódio do Justa Prosa, podcast produzido pela SECOM do TRF4. Mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Na coordenação, Leonardo Schneider. Na apresentação e edição, eu, Marjulie Angonese. Logomarca e publicação, Alberto Bigatti. Locução da vinheta, Maurício Calduro. Pesquisa de trilha, Karen Friedrich. Redes sociais, Ângela Gil. Edição de imagens, Silvio Cirângelo. Apoio, Evelyn de Almeida, Rafael Zanotti, Manuela Ribeiro, Rafael Bento e Vinícius Cadori. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no nosso próximo episódio.